Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais do Mato Grosso do Sul. Aqui na Cultura 914. Explicando direito. Muito bem, agora são 9h15, de volta aqui no A Casa é Sua. Agora, excepcionalmente com o quadro Explicando Direito. Você que é acostumado a acompanhar o quadro Explicando Direito às quintas-feiras. Excepcionalmente nesta sexta-feira, o quadro Explicando Direito, tirando as dúvidas para os nossos ouvintes. E olha, tudo isso de maneira gratuita. Reforçando que você pode acompanhar a gente não só pelo rádio 106.3, mas também pela nossa página no Facebook, gente. É só você acessar facebook.com/culturafm. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez, né, gente? Tá aqui na nossa bancada a advogada, a doutora Sônia Moraes. Ela que vai explicar tudo pra gente, o que você precisa saber sobre planos de saúde. Nosso assunto hoje é sobre planos de saúde. Você tem alguma dúvida? A gente vai tirar todas essas dúvidas a partir de agora, aqui no quadro Explicando Direito. Olha, qualquer dúvida, você pode enviar suas perguntas também e dentro aí do nosso bate-papo a gente vai tentando encaixar, ok? 99272-4655 e também através da nossa live no Facebook, facebook.com/culturafm Paranaíba. Doutora Sônia, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Explicando Direito. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Cultura FM. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa programação mais uma vez, né? Essa importante emissora. Exatamente. Um assunto um tanto quanto sensível, um pouco complexo, né, para os brasileiros, visto aí que são muitos casos, né, de consumidores, às vezes, que estão insatisfeitos com algum tipo de atendimento dos próprios planos de saúde, mensalidades, o que cobre, o que não cobre. É algo sensível e complexo ao mesmo tempo, né, doutora? Exatamente, Alex. Muitas pessoas, né, têm assinado um plano de saúde e às vezes ele não sabe o que realmente o plano dele pode oferecer para ele, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do plano de saúde, da cobertura, da carência e da recusa desse plano de saúde. Exatamente. O plano de saúde, ele foi instituído pela Lei 9.656, de 3 de junho de 98, e ela é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde. Então, o que nós devemos fazer primeiro quando a gente vai assinar um plano de saúde? Devemos saber o que o nosso plano vai cobrir. Eis a questão sempre, né, doutora? Sempre. Porque a pessoa tem que ter um tempo ali para acompanhar ali esse contrato, ler, mas ela simplesmente no mesmo dia assina, não tem muita informação, né? Não tem. Porque quando você vai assinar um convênio, né, do plano de saúde, já é aquele contrato pré-determinado, né, com letrinhas bem pequenas. Então você chega lá, você não tem muito tempo para ficar lendo ali 10 páginas, né, 10 laudas, frente e verso, e você simplesmente assina, né? Mas o que o plano de saúde deve cobrir? Consultas, exames e tratamentos. Então isso é obrigatório. Consultas, exames, tratamentos, né? É de extrema importância que o consumidor, o cliente do plano de saúde, ao celebrar esse contrato, ele fique atento. O que o plano de saúde vai cobrir? Em que estabelecimentos ele poderá ser atendido, durante qual período ele será atendido e qual localidade do Brasil o seu plano irá lhe atender. Porque às vezes ele é um plano menor, um plano mais em conta, ele só será atendido em Paranaíba ou no estado de Mato Grosso do Sul. Às vezes ele não cobre a abrangência do Brasil todo, todos os estados. Então, ele precisa ficar atento qual localidade ele será atendido. Exatamente. Né? Isso é importante também a pessoa verificar, né, na hora da assinatura do contrato. Sim. Né, doutora? Às vezes está em outro estado
infelizmente, ela não vai poder usufruir desses benefícios, né? Exatamente. Então, ele precisa ficar atento, né? E o plano de saúde, ele traz inúmeros benefícios para o consumidor, né? E, na minha opinião, ele tem uma ampla cobertura. Sim. Cobre diversos itens da saúde, né? Itens que o consumidor vai precisar. Eu enumerei aqui... Sim. Pois não? Claro, fica à vontade, doutora. Eu enumerei aqui que, na minha opinião, alguns são de extrema importância e muitas vezes o cliente, o consumidor, o paciente, ele não sabe que o plano dele cobre. Quais são? Medicamentos de alto custo. E medicamentos também está dentro. Medicamentos de alto custo também. É que muitas pessoas acabam pensando, né, que é só, no caso, cirurgia. Sim. Ou mesmo consultas, por exemplo. Mas isso tem que estar especificado em contrato. Também. Muitas vezes não está especificado. É onde o consumidor não vai atrás do direito dele. Olha aí, e ele gente. tem esse direito. Tá? Cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Né, que é onde muita gente faz a cirurgia para redução, perde pele, perde gordura, depois tem que tirar aquela pele. Também, ela tem direito também. Os planos são obrigados a cobrir. Sim. Reparação de tratamento de câncer de pele, reparação da mama, né, para quem teve o câncer na mama, perdeu a mama, ela tem direito de uma prótese. Queimaduras, tratamento em domicílio, que hoje é muito utilizado, né? O famoso home care. Né? Famoso Sim, home care. ele é amparado pelo plano de saúde. Sim. Órteses e próteses ortopédicas, também amparado. Reembolso de despesas médicas e hospitalares, né? Que às vezes o plano cobre um valor, mas ficou a mais. Acaba... Sim, dispendioso para aquele cliente, né? Para aquele paciente, depois ele tem direito desse reembolso. Tem direito ao reembolso também, né? Também. Está tudo especificado em relação aos valores dos atendimentos, por exemplo. Sim, muitas vezes não está no plano de saúde esses valores, né? Mas isso tudo é direito do consumidor. Sim. E às vezes ele também não questionou. Está nas entrelinhas, né? É onde ele não sabia que ele tem esse direito e ele não vai atrás desse reembolso. Por falta de informação, né? O consumidor acaba sendo lesado, né? Porque ele é um consumidor. Né? É um consumidor. Ele é o cliente do plano de saúde, é um consumidor. Ele adquiriu um produto. Né? Também o reajuste indevido de mensalidades. Em relação ao reajuste indevido de mensalidade, é atualizado de ano a ano, né? E deve ser anunciado pela responsável do plano, né? Sim, pela operadora do plano de saúde, né? Mas muitas vezes ele vem um reajuste, às vezes, maior do que o que foi contratado, mas como é diluído em várias parcelas, o consumidor não percebe. Acaba nem notando, né? Que está ali embutido nas parcelas, infelizmente acaba pagando isso indevidamente, né, doutora? Sim. Tá? Então, esses são assim, alguns benefícios que o plano cobre e muitas vezes o consumidor não sabe que ele tem direito. Em relação... Dentre outros. Sim. A gente entrando um pouquinho sobre casos de urgência, doutora. Como fazem nessas situações também? Nos casos de urgência. Nos casos de urgência, o plano não pode negar nenhum tratamento, né? Para os casos em que a demora pode acarretar agravamento da doença, é urgente, né? Ou mesmo o risco de morte, o cliente, o consumidor, vai procurar o advogado. Porque se ele procurar o plano de saúde, ele assinou um contrato hoje, todo plano de saúde tem a carência, que depois eu vou falar também. Mas respondendo a sua pergunta... vai entrar nisso também. Tá? Respondendo a sua pergunta, para os casos em que a demora poderá acarretar agravamento ou até mesmo a morte, o cliente vai procurar o advogado e nós vamos ingressar com uma medida judicial visando a imediata adoção de medidas pelo plano de saúde. Ele terá obrigatoriamente que ser atendido. O plano ele tem essa obrigatoriedade, né? Independentemente da localidade, enfim. Dessa situação que a pessoa está passando também, a empresa ela tem que ser responsável por isso, né? A operadora. Sim, não pode haver recusa do seu atendimento. Exatamente. Algo também em relação
sobre cirurgia, doutora. A gente entrando um pouquinho nessa pergunta dentro do nosso tema. Bom, tive uma cirurgia, tratamento ou exame negado pelo plano de saúde. E aí, o que a pessoa tem que fazer durante essas negativas aí do seu plano de saúde? Como é que ela deve agir? Então, Alex, isso acontece muito, né? Principalmente quando a cirurgia, o tratamento, ou mesmo o medicamento, ele tem um custo mais elevado. Você deve procurar um advogado, porque em casos de negativas abusivas, é possível socorrer-se do Poder Judiciário, e ele nos ajudará. Né? Por meio de determinação judicial, a operadora do plano de saúde será obrigada a adimplir o contrato firmado. Infelizmente, tá? Autorizando a cirurgia, o tratamento ou o medicamento. Infelizmente no Brasil, né? Acredito que aqui no Brasil mesmo tem que chegar a essa situação, porque são inúmeras falhas, né, de algumas operadoras e que acaba causando diversos transtornos para as famílias, para a pessoa também que está passando por um momento difícil, um momento delicado, né, doutor? Exatamente, porque quando se fala de saúde, é o momento mais delicado da nossa vida, né? E ingressando com a medida judicial, o tratamento, o medicamento, a gente sempre aconteceu que ele é atendido antes do fim do processo, é de imediato. A medida judicial ajuda e muito essas questões. Olha, você que está acompanhando A Casa é Sua desta sexta-feira, esse é o quadro Explicando Direito. A gente está falando sobre plano de saúde e aqui junto com a gente na nossa bancada, a doutora Sônia Moraes está tirando todas as dúvidas. Você pode ficar à vontade também para participar junto com a gente dentro do nosso bate-papo. A gente vai tentando encaixar aqui a sua pergunta. 99272-4655. Doutora, a gente sabe que a gente tem que contratar um plano de saúde, enfim, mas tem aquela questão da carência. E aí? É amparado por lei a carência? Pode? Enfim, como é que funciona? Vamos entender um pouquinho sobre carência agora. Sim. A carência existe em todos os planos de saúde, né? Todas as operadoras podem flexibilizar essa carência. Umas têm mais um prazo, para determinado tratamento o prazo é maior, né? Mas a carência é um prazo pré-estabelecido no contrato, em que alguns benefícios do plano de saúde não são atendidos imediatamente. Você tem que esperar um tempo para ser atendido por aquele plano de saúde. Tá? E aí, eu trouxe aqui, eu enumerei alguns prazos de cobertura. Sim. Por exemplo... Os prazos são já prefixados pelos próprios planos ou é gerido por uma lei, doutor? Pela lei. Pela lei 9.656, de 3 de junho de 98, regulamentada pela Agência Nacional de Saúde. E os prazos em relação a eles? Tá. Para tratamentos de urgência e emergência, o prazo máximo para carência, 24 horas. 24 horas? 24 horas. Nossa. É muito tempo ainda, né? Nossa, gente. Consultas e exames simples, 30 dias. Demais coberturas, 180 dias. Parto, exceto partos prematuros ou decorrentes de complicações, 300 dias. E doenças ou lesões pré-existentes, 24 meses. Aí você me pergunta, Alex... Tudo bem, assinei o contrato. Agora, se acontecer algo hoje comigo, assinei ontem, eu acabei de assinar o contrato, o que eu faço? Não serei atendido? Né? Aí fica esse ponto de interrogação, né? Porque a pessoa contrata um plano e precisa daquele serviço, né? Sim. Como é que vai fazer então, doutora? Então, por mais que o contrato vai definir que a urgência e a emergência, o prazo de carência é 24 horas, mas se você nos procurar, você será atendido. Vai, pessoa porque nós iremos ingressar com uma ação judicial, relatando que o caso é urgência e não pode esperar. E o convênio vai cobrir, sim, a sua consulta, o seu exame, o que for necessário para o seu primeiro tratamento ali, seu primeiro atendimento. Em relação a esse valor dessa carência, vai ser descontado depois do contratante? Como é que funciona? Ou não tem nada de que vai ser, que, digamos assim, que o contratante vai pagar posteriormente, né, por conta aí desse prazo, digamos, ser suspendido, por exemplo? Não, ele não irá pagar. Não vai pagar nada. Não, ele já vai pagar as mensalidades normais contratadas, e esse atendimento inicial e urgente, o plano já estará cobrindo a partir da sua assinatura. Exatamente.
Doutora, outras orientações importantes também para os nossos ouvintes em relação ao plano de saúde que você queira destacar? Não, mas sobre a recusa, né? Nós já falamos, mas eu vou Isso, reforça pra gente reforçar também, um pouquinho, claro. né? Que o plano de saúde, ele não pode limitar o tempo de internação hospitalar do beneficiário, daquele consumidor, daquele paciente que precisou do plano para uma internação. Ele deve permanecer internado quantos dias forem necessários, recebendo os cuidados médicos até a alta médica. A operadora não pode negar a quantidade de tempo que for necessário para o seu tratamento, para a sua hospitalização. Tá? Para as pessoas entenderem, se a pessoa tem que ficar somente 5 dias internada, né, doutora? Na verdade, isso não pode. Não. O meu plano cobre 5 dias. Não. Eu precisei ficar internado 15 dias, mas meu plano cobre somente 5. Você pode ficar os 15 dias por conta do plano, sim. Porque depois nós vamos te ajudar e você não vai ter a despesa. Você pode até pagar, mas depois você será reembolsado. É isso, são os seus direitos. Algo mais a destacar também, doutora? Sim, vou te dar um outro exemplo. O paciente vai para uma consulta e lá o médico diagnostica a necessidade de exercícios de fisioterapia para o seu bem-estar, para alívio daquela dor, né, que ele procurou o médico. Tudo bem, mas o plano não cobre o tratamento de fisioterapia, não autoriza tal procedimento. O que o paciente deve fazer nesses casos? Também nos procurar, Alex, porque nós vamos auxiliar e fazer valer o seu direito, porque o plano cobre sim. É isso que eu disse. O paciente deve ficar atento ao contratar o seu plano de saúde. É um consumo, né? Um produto. Isso entra dentro do direito do consumidor também, né, doutora? Sim, direito do consumidor. Ele adquiriu um produto. O plano de saúde é um produto. E ele fez uma aquisição. Ele comprou um plano de saúde. Ele paga por isso. E ele tem todos os seus direitos reservados. Isso. Algo mais a destacar também? Não. Eu me encontro à disposição das pessoas que muitas vezes têm o plano de saúde e não conseguem usar, né? Exatamente. Quando precisa, elas têm o seu pedido negado. Né? Vou deixar aqui o meu contato, que é o 34 99665 9844. No escritório Resende Amaral, fica localizado de frente à farmácia municipal, próximo ao postão municipal, né? E a gente está aí para esclarecer e poder ajudar as pessoas que realmente precisam. Exatamente, esses são os contatos, né, da doutora Cione, onde você pode encontrar ela, pode também tirar todas as suas dúvidas, né, gente? É importante. Se você tem direito, você tem que saber e você tem que procurar os seus direitos. Não pode deixar para depois. Doutora Sônia, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no quadro Explicando o Direito e na próxima também queremos você de volta aqui para trazer um tema importante para a gente. Tem relacionado ao plano de saúde também algumas mudanças. É um assunto que pode ficar aí para uma próxima participação também, que é muito interessante. Tem levantado muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes, da população brasileira, em relação aí à não obrigatoriedade dos planos de saúde, né, na cobertura de alguns procedimentos. Enfim, uma tremenda dor de cabeça, mas no próximo programa a gente traz você novamente para tirar essas dúvidas. É um prazer voltar aqui, porque realmente é um tema longo, né, extenso, e que a gente não consegue abranger todos os itens aqui desse assunto, né? Muito obrigada, eu que agradeço imensamente fazer parte dessa programação. É um prazer voltar nessa casa. É isso aí. Bom dia. Bom dia, doutora, mais uma vez, tá? Olha, se você perdeu esse assunto, gente, vai estar disponível daqui a pouquinho na nossa página no Facebook e também no rcn67.com.br. Você vai poder assistir quantas vezes quiser, tirar todas as suas dúvidas, vai poder saber ali onde você vai encontrar a doutora Sônia Moraes, os contatos também, ok? Continue junto com a gente, não saia daí. ZY